Olá pessoal, hoje na nossa disciplina de probabilidade estatística, no capítulo número 5 sobre variável aleatória contínua, nós iremos falar na aula de número 9 sobre variável aleatória contínua. Faremos uma introdução a respeito desse tipo de variável aleatória, tá? E da mesma forma como fizemos para a variável aleatória discreta, nós teremos depois, nas próximas aulas, modelos probabilísticos, tá? Para esse tipo de variável, a variável aleatória contínua, onde nós iremos ter modelos que nos ajudam a calcular as probabilidades, tá certo? Nós vamos aqui apresentar para vocês a forma como calcular as probabilidades, as esperanças e as variâncias, tá? É uma forma, a fórmula tradicional, né? E depois, com os modelos probabilísticos que a gente apresenta para esse tipo de variável, a gente tem uma certa facilidade em comparação ao que a gente vai apresentar agora aqui, tá certo? Bom, então vamos lá. Uma variável aleatória contínua é uma função que pode assumir infinitos valores em um intervalo real, tá? Então, diferente da variável aleatória discreta, que assumia apenas valores inteiros, tá certo? Se x é uma variável aleatória contínua, associaremos a cada subintervalo do seu domínio uma probabilidade através de uma função densidade de probabilidade, que a gente costuma chamar de FDP, tá certo? Então, essa associação entre um subintervalo que está no domínio com a sua probabilidade, essa associação que a gente faz do domínio com as suas probabilidades, essa associação a gente chama de função densidade de probabilidade, uma FDP, tá certo? E uma função qualquer f de x, definida para x pertencente aos intervalos que vão de A até B, é chamada de FDP, ou seja, é chamada de uma função densidade de probabilidade, se satisfazer as seguintes condições. Então, pessoal, aqui, ó, chamar a atenção para vocês que qualquer função de x, ela somente será uma função densidade de probabilidade para um intervalo que vai de A até B, tá? Se satisfazer as seguintes condições, que são duas, tá? Primeira condição, letra A, função de x ser positiva para x pertencente ao intervalo de A até B, tá certo? Então a função de x ela tem que ser positiva para o intervalo que vai de A até B. E a segunda condição é que a integral da função de x para o intervalo de A até B seja igual a 1, ou seja, a área sob a curva representativa da função de x entre as abscissas A e B deve ser igual a 1. Tá joia? A primeira condição ela é muito tranquila, é fácil, é só verificar o valor, se a função de x é positiva ou não, tá certo? Já a segunda condição é um pouco mais trabalhosa, a gente vai ter que fazer a integral da função de x e depois verificar se dentro dos intervalos essa área calculada pela integral vai ser igual a 1. Por que a integral dessa função de x tem que ser igual a 1 para esse intervalo de A até B? Porque quando nós formos calcular probabilidade, esperança e variância, principalmente na probabilidade, a gente vai ter que essa área ela tem que ser igual a 1 porque representaria 100%, tá? Então eu teria um valor que pode variar de 0 até 100%. 100% a gente sabe que é 1, por isso que a integral tem que dar 1. Porque como é que eu vou calcular uma probabilidade
numa área que eu posso ter mais do que 100%, mais do que o valor número 1, tá? Então a gente sabe que não existe probabilidade que é menor que zero e probabilidade que é maior que 100%, maior que 1. A probabilidade em qualquer cálculo que a gente fizer, ela vai variar de 0 a 100% ou de 0 a 1, tá? Bom, e como a gente vai calcular a integral, tá? Aqui, ó, dx tá nada mais dizendo pra gente que a gente tem que fazer a integral. Dx então é a simbologia usada para representar a integral, que nós devemos fazer a integral. Bom, integral de quem? Da função de x, no intervalo que vai de a até b, tá certo? E como é que a gente vai resolver a integral, calcular a integral? Nós precisamos pegar o expoente, que a gente vai chamar de k. Então, se a função de x, a minha função de x for igual a x, eu terei um expoente, tá? Que é o k. Se a função de x for igual a x, o k pode ser igual a quanto? A 1, né? Se a minha função de x, eu estou dando um exemplo aqui, se a minha função de x for igual a x, o k nesse caso aqui, ó, que é o expoente de x, vai valer 1. Porque a gente não precisa mostrar, quando o expoente é 1, a gente não precisa colocar 1 sobre o x, né? Então, supondo que a minha função de x fosse igual a x, o k, o expoente de x, valeria 1. Então, como é que eu faria a integral dessa função de x? Eu pegaria o expoente, somaria mais 1. Tá? Então, o expoente aumentaria uma unidade. E eu pegaria também esse valor de k mais 1 e seria meu divisor, o meu denominador. Tá? Então, a formulinha aqui para integral, para fazer a integral de uma função de x é basicamente essa aqui. Você pega o valor do expoente, soma mais 1 e faz a mesma coisa para o divisor. Então vai mudar, vai alterar o expoente de x e vai aparecer aqui um denominador, tá? Bom, depois de acharmos a integral, nós temos que calcular a função de distribuição acumulada. Está errado aqui, está distribuição acumulada. Nós vamos ter que calcular essa função para os intervalos de A até B. Eu vou pegar o maior valor, por isso que está aqui, função de distribuição acumulada de B, menos a função de distribuição acumulada de A, que é o menor intervalo. Então, eu vou, com essa fórmula aqui, eu calculo a área, a probabilidade do maior intervalo, desconto a área, a probabilidade do menor intervalo, encontro o seu valor, a sua integral, tá? Então, primeiro a gente acha a integral e depois usa essa integral, o resultado dessa integral, na fórmula da função de distribuição acumulada para calcular se realmente aquela área, aquela integral é igual a 1 ou diferente de 1, tá certo? Então, vale observar, pessoal, que somente após a função de x satisfazer as condições mencionadas anteriormente, ou seja, ela tem que ser positiva e a sua integral ser igual a 1. Quando isso acontecer, essas condições serem atendidas e eu tenho uma função de x que é uma função de densidade e probabilidade, aí sim é que eu posso calcular a probabilidade, qualquer probabilidade que eu pedir para vocês. Posso calcular a esperança matemática e a variância, tá? Então a gente só vai poder calcular qualquer probabilidade em um determinado intervalo, tá? E calcular a esperança, que é a média, né? E a variância somente após a função de x ser uma FDP. Somente após eu souber que essa função de x é uma FDP. E para calcularmos a probabilidade da variável aleatória x assumir valores entre x1 e x2, tá? É um intervalo
que eu posso pedir para vocês calcularem uma probabilidade. Então, o intervalo para a gente calcular a integral é de a até b, certo? Para uma função de x pertencente ao intervalo de a a b. O meu x1 e o meu x2, que eu vou pedir para vocês calcularem a probabilidade, ele sempre vai estar dentro desses limites de a até b, tá certo? Então, x1 e x2 sempre estará dentro do limite que vai de a até b, tá joia? E como o valor x1 eu vou considerar sendo menor que o x2, no final eu vou aproveitar aquela mesma integral que eu fiz, a mesma integral que a gente resolveu, e vou usar a função de distribuição acumulada, descontando a função de distribuição acumulada do x2, que é o maior valor da probabilidade que eu estou pedindo, que a gente vai calcular a probabilidade sempre no intervalo de valores reais, tá joia? Porque aqui a gente está trabalhando com variável aleatória contínua. Então eu vou pegar o maior valor que eu pedi para vocês, menos o fx1, que é o menor valor da probabilidade. Por exemplo, eu posso pedir para vocês calculem a probabilidade de x estar entre 1 e 4, tá certo? Então x1 é 1, x2 seria 4. Eu teria que pegar a integral que eu fiz para chegar na condição de FDP, que eu usei para verificar se é uma FDP. Essa integral eu substituiria aqui nas funções de distribuição acumulada, tá certo? Mas a gente vai ver isso aí, mas vai ficar mais claro na hora que a gente começar a fazer os exemplos, tá? Aí a gente vai ter uma ideia de como isso é na prática. Bom, e eu verifiquei se a função é uma FDP, tá? Fiz a integral, o valor da integral para o intervalo de a até b foi igual a 1, é uma FDP. Peguei essa integral que eu usei para saber se a função é uma FDP e usei no cálculo das probabilidades. Aí a próxima etapa, pessoal, é saber a esperança e a variância dessa função, tá? Então aqui eu tenho a fórmula da esperança matemática de x. Nós teremos aqui que fazer a integral. Vocês lembram que para fazer a integral e saber se é uma FDP e calcular a probabilidade, não tinha esse x aqui, ó, tá? Agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a integral da função de x vezes x. Então, na verdade, eu tenho que resolver isso aqui primeiro, essa operação de x vezes a função de x, para depois calcular a sua integral. Então, na verdade, aqui vai aparecer um multiplicador, que é o x, com a função de x. Tá? Então, o que vai acontecer? Como eu estou multiplicando x a minha função de x, a minha integral vai mudar. Tá? Eu vou ter uma nova integral. E aí eu vou substituir de novo os intervalos de a até b e vou achar a esperança com base nesses valores de intervalo de a até b numa nova integral, pois agora eu estou multiplicando x, tá certo? Bom, e para nós calcularmos a variância de x é aquela velha formulinha, tá? EX² menos esperança de x elevado ao quadrado. Aqui, ó, pessoal, esse valor de esperança de x eu já vou ter calculado aqui, ó, anteriormente, tá? Então é só substituir o resultado aqui e elevar ao quadrado. Essa outra parte da fórmula da variância de x é que eu vou ter que calcular, tá? E aí eu vou ter que fazer quase igual o que eu fiz para a esperança de x. Estão vendo que para a esperança de x eu multipliquei a função de x por x, mas aqui no EX² eu vou pegar a função de x e multiplicar por x² e não por x, tá? Essa é a diferença. Então eu vou pegar a função de x, multiplicar por x², resolver essa operação aqui antes de começar a resolver a sua integral, tá? Novamente para os mesmos intervalos de a até b. Calculei
o EX ao quadrado não é o resultado da minha variância. Eu vou pegar esse valor descontado da esperança de x elevado ao quadrado e aí sim eu vou ter a variância de x, tá certo? Então nós temos que calcular, saber se uma função de x primeiramente é uma FDP, de que forma? Ela tem que ser positiva e a integral da sua função de x tem que ser igual a 1 nos intervalos de a a b. Depois, sabendo que a função de x é uma FDP, uma função de densidade de probabilidade, aí sim eu posso calcular, eu posso partir para os cálculos de probabilidade, tá certo? Aproveitando a mesma integral que eu tinha feito para saber se a função de x é uma FDP e calcular a integral, usar a integral no intervalo de probabilidade que eu estiver pedindo para vocês. E depois eu posso calcular a esperança usando a fórmula que eu apresentei agora e a variância. Então a gente só pode calcular probabilidade, esperança e variância se a função de x for uma FDP. Mas e se ela não for uma FDP? O que eu faço? Você não tem como calcular, você não pode, não deve continuar e fazer o cálculo de probabilidade, esperança e variância. Então, toda vez que a função de x não for uma FDP, ou seja, a integral da função de x deu diferente de 1, deu 0,8, 0,9, deu 1,5, 2, 3, você não pode prosseguir com os cálculos de probabilidade, esperança e variância, tá certo? Bom, para não ficar muito teórico, a gente vai partir aqui para dois exemplos, tá? Vamos começar com esse e depois a gente refaz em uma outra situação a mesma coisa. Então aqui, ó, o exemplo número 1, eu tenho que verificar se a função definida por f de x igual a 2x para x pertencente a um intervalo que vai de 0 até 1 é uma função de densidade de probabilidade. Então eu tenho que checar, verificar se essa função de x que é igual a 2x para esse intervalo aqui, ó, de x de 0 a 1, tá? Então o meu a vale 0 e o meu b vale 1, minha função de x vale 2x, tá certo? Eu preciso checar, verificar se essa função 2x para esse intervalo é uma FDP, ou seja, é uma função de densidade de probabilidade. Checado, verificado se é uma FDP e constatarmos que é, nós temos que fazer o que? Seguir calculando as probabilidades. Eu estou pedindo aqui duas probabilidades, ó, de 0 até 0,5 e qual é a probabilidade de eu ter um valor de x entre 0,2 e 0,7, tá? Então, pessoal, vejam que o intervalo que eu estou pedindo para vocês calcularem a probabilidade estão dentro do intervalo que a gente vai verificar se a função é ou não densidade de probabilidade. Tá, ó. O nosso intervalo maior, que a gente tem 100%, vamos descobrir se é uma FDP, se vai ter 100% ou não esse intervalo, a área dela. Eu peço para vocês calcular a probabilidade de 0 a 0,5. Vejam que está dentro do limite, dos limites de A até B. A mesma coisa para outra probabilidade aqui que eu pedi para vocês, de 0,2 a 0,7. Sempre vai estar dentro de A e B, tá? Que vai de 0 a 1. Nunca eu vou pedir para vocês calcularem uma probabilidade que esteja fora desse limite aqui. Tá? Mas a gente só vai poder calcular as probabilidades se a função de x nesse intervalo aqui de 0 a 1 a integral dela for igual a 1, a área representativa for 100%, por isso que a integral tem que ser igual a 1, tá? Bom, então vamos lá. A primeira parte aqui, a primeira etapa para a gente começar a resolver é saber se a função é uma FDP. Então, função de x, para ser uma FDP, ela tem que ser positiva. A função de x igual a 2x é positiva? Essa é a pergunta que eu faço. Primeira condição. A integral de 2x no intervalo de 0 a 1
é igual a 1? É outra questão que eu preciso saber. Eu tenho essas duas questões aqui, tem que ser atendidas, tá? Essas condições. A função tem que ser positiva e a integral tem que ser igual a 1. Bom, a função x igual a 2x, pelo sinal aqui da função, eu já sei que ela é positiva. Então, a condição A já é atendida, tá certo? Bom, outro passo, pessoal, é descobrir agora se a função de x é integral. A integral da função de x é igual a 1. A gente vai aqui, ó, voltar lá na fórmula. Ó. A fórmula para eu fazer uma integral de uma função de x é o quê? Pegar o expoente, somar mais 1, o expoente de x, tá? Não importa o número que tiver do lado do x, eu sempre vou pegar o expoente de x e somar a 1. Então vamos lá. Aqui, ó, pessoal, eu estou começando a resolver, tá? Eu só substituí a função de x por 2x. Então eu tenho que fazer a integral de 2x no intervalo de 0 a 1. Bom, aqui, ó, já está resolvido. Eu já estou 2x não tem operação para eu fazer aqui, já está reduzido ao máximo, tá certo? Então eu vou pegar o 2x. Qual que é o expoente que está aqui sobre o x? O expoente que eu tenho sobre o x, que é o nosso k, vale quanto? 1, tá? Então eu vou pegar aqui k, ó, nesse caso de 2x, eu tenho que o k, que é o expoente de x, vale 1. 1 mais 1, vou repetir no denominador. 1 mais 1. O 2 continua aqui, ó, 2x, 1 mais 1, tá? E o denominador eu repito, 1 mais 1. Então, nosso k vale 1 nessa situação, nessa função de x. Bom, resolvendo aqui, ó, 1 mais 1 vai dar 2, então vai ficar 2x ao quadrado. Resolvendo aqui embaixo, 1 mais 1 vai ser 2. O que eu vou fazer? Eu posso simplificar, né? 2 com 2 aqui, ó, tá? Então, no final, eu tenho que a integral da minha função de x, que vale 2x, é de x ao quadrado. Beleza, encontrei a minha integral, tá certo? Agora, pessoal, eu uso a função de distribuição acumulada, que me diz que eu tenho que pegar o limite maior e descontar do limite menor. Então, vou pegar a função de distribuição acumulada de 1 menos a função de distribuição acumulada de 0, tá certo? Então, pessoal, na verdade aqui, ó, por que eu repeti aqui, ó, x ao quadrado? X ao quadrado é a integral da nossa função de 2x, tá? Eu estou pegando, então eu vou ter que colocar aqui x ao quadrado menos x ao quadrado. Só que nesse primeiro x ao quadrado, o valor que eu vou substituir é do limite maior, que é o 1, é o nosso bzinho, tá? Vale 1. Então aqui nesse primeiro, que é o maior, eu vou pegar sempre o maior e descontar do menor. Então aqui nós vamos ter 1, tá? Vamos substituir esse x por 1. E nesse outro aqui a gente vai substituir esse x por 0, tá certo? Então vai ficar assim, ó. 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado. Então eu estou usando os valores do meu limite aqui na integral, para resolver essa e saber se a função de x, a integral dela vai ser igual a 1. Então 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado, eu tenho 1 menos 0. Resultado final, 1 menos 0 igual a 1. Ou seja, eu posso dizer que a função de x igual a 2x para o intervalo de x de 0 até 1 é uma função de densidade de probabilidade. Então aqui, pessoal, nós fizemos a integral, chegamos à integral da função de x, que é de 2x, que é x ao quadrado, tá? E aí substituímos os valores dos intervalos, tá? Do maior menos o menor, e descobrimos aí que o resultado é 1, a integral, tá? Para o intervalo. Aí, o que acontece agora, pessoal? Significa, como a função x igual a 2x para o intervalo de 0 até 1 é uma função da densidade de probabilidade, agora eu posso
calcular as probabilidades que eu tinha pedido para vocês aqui, ó. Essas duas probabilidades eu posso calcular, depois a esperança e depois a variância. Então vamos lá, vamos agora para a segunda etapa. Depois de verificarmos que a função é uma FDP, eu posso calcular as probabilidades. Então vamos calcular a primeira probabilidade que eu pedi para vocês aqui, ó, de 0 a 0,5, tá? Eu vou aproveitar aqui, pessoal, a integral que eu já resolvi aqui no slide anterior, que a gente chegou nessa integral aqui, tá? Eu vou aproveitar essa integral e vou utilizar no mesmo esquema da função de distribuição acumulada para calcular as probabilidades. Estão vendo, ó? Eu também uso essa estratégia aqui, ó, pega a integral x ao quadrado, né, menos x ao quadrado. Só que ao invés, lá para saber se a função é uma FDP, eu substituí o valor do intervalo maior, o Bzinho, menos o valor do intervalo menor, que era o Azinho. Aqui não, agora aqui nós estamos trabalhando com x2, lembram do x1 e do x2? Agora é nessa situação do cálculo de probabilidade. Então eu vou pegar o maior, que é o x2, a função de distribuição acumulada do x2, menos a função de distribuição acumulada do x1. Então aqui eu vou substituir no primeiro x ao quadrado 0,5, vai ficar elevado ao quadrado, e no segundo x ao quadrado eu vou substituir o 0, tá? Então vai ficar 0 ao quadrado. Então 0,5, que é o x2 ao quadrado, menos 0 elevado ao quadrado, o 0 é o x1, tá? 0,5 ao quadrado eu tenho 0,25, 0 ao quadrado é 0, então 0,25 menos 0, eu tenho 0,25. Qual é a probabilidade de eu encontrar um valor de x entre 0 a 0,5? É de 25%, né? Ou 0,25, se não falar em porcentagem. E aí, pessoal, para calcular a probabilidade de x estar entre 0,2 e 0,7, como é que a gente vai fazer? A mesma coisa que nós fizemos aqui para o outro caso, tá? Porém, agora o x1 e o x2 são diferentes. O x1 é 0,2 e o x2 0,7. Então, eu vou pegar o maior, o x2, que é 0,7, descontar do menor, que é o x1, 0,2, tá? Esses valores aqui eu substituo na integral que a gente tinha descoberto agora de pouco, tá? Então a integral é x ao quadrado, eu vou pegar o valor do x2, que é 0,7, substituir aqui, ó, 0,7 ao quadrado, menos 0,2 ao quadrado. 0,7 ao quadrado é 0,49 e 0,2 ao quadrado é 0,04. 0,49 menos 0,04 eu tenho 0,45. Então a probabilidade de eu ter um valor de x entre 0,2 e 0,7 é de 45%, tá certo? Bom, pessoal, aqui ó, nós temos um limite que vai de 0 até 1, tá? Eu poderia pedir para vocês calcular a probabilidade de 0 até 0,5, de 0,5 até 0,7, de 0,7 até 1. Essas três probabilidades vocês estão vendo que eu pedi na sequência? Um exemplo, tá? Eu estou citando aqui um exemplo para vocês entenderem. Se eu tivesse pedido essas três probabilidades para vocês, de 0 até 0,5, de 0,5 até 0,7 e de 0,7 até 1, a somatória dessas probabilidades, dessas três probabilidades, teria que dar 100%, tá? Então, a somatória das probabilidades que abrange todo o intervalo que vai de 0 a 1 tem que dar 100%. Tá joia? Beleza, pessoal? Então, agora nós vamos partir para o cálculo da média ou da esperança matemática, que é a mesma coisa. Tá joia? Então vejam que para uma mesma função, para o mesmo intervalo, eu estou pedindo para vocês verificar se é uma FDP, calcular probabilidades e a esperança
e a variância, certo? Então eu posso pedir para uma mesma função, para um mesmo intervalo, fazer esses cálculos. Bom, aqui a gente vai calcular a esperança matemática. Vejam a fórmula aqui para a gente calcular a esperança. Eu tenho que pegar a função de x e multiplicar por x antes de chegar na integral. Então a integral vai ser uma nova integral, vai mudar o resultado, tá certo? Então aqui, ó, pessoal, qual é a minha função de x? Não é 2x? Eu dei no enunciado aqui, ó, 2x. Então eu vou colocar no lugar da função de x, eu coloco 2x. E a fórmula pede para eu pegar a função de x, que é 2x, e multiplicar por x, tá certo? Então, antes de eu resolver a integral, eu tenho que resolver essa operação aqui, ó, x vezes 2x. Quanto que vai ser isso? X vezes 2x. A gente sabe que quando a gente está trabalhando com bases iguais, a gente soma os expoentes, não é? Então, aqui, ó, pessoal, o x, o expoente é 1. Desse 2x aqui, o expoente também é 1. 1 mais 1, eu tenho 2. Então, vai ficar, resolvendo isso aqui, ó, x vezes 2x, eu tenho 2x ao quadrado, tá certo? 2x ao quadrado. Então, agora que eu vou resolver a integral. Para saber se a função era uma FDP, eu fiz a integral de 2x. Agora, para calcular a esperança, eu vou fazer a integral de 2x ao quadrado, tá? 2x ao quadrado. Então, vamos lá. Para a gente resolver a integral, a gente tem que pegar o expoente de x, que é o k, e somar mais 1, certo? E também no denominador fazer a mesma coisa. Então, aqui, ó, 2x, qual que é o valor de k? K vale 2, tá certo? K vale 2. Então, vai ficar k mais 1, 2 mais 1. Embaixo, no denominador, também k mais 1, 2 mais 1. Então, beleza. Cheguei no final da integral? Não. Então, aqui, ó, 2 mais 1 é 3, 2 mais 1 é 3. No final, eu tenho 2x ao cubo sobre 3. Agora sim, eu tenho a integral, tá? Que eu vou substituir os valores dos intervalos a e b, que no meu caso agora é 0 e 1. Tá? Eu vou usar a função de distribuição acumulada para encontrar quem? A esperança, tá certo? Então agora eu vou encontrar a esperança. Então eu vou pegar a função de distribuição acumulada de 1 menos a função de distribuição acumulada de 0, maior valor do limite, menor valor do limite, tá? Qual é a minha integral? 2x ao cubo sobre 3. 2x ao cubo sobre 3. Nesse x aqui primeiro, vou substituir o valor de 1. Nesse outro x aqui, ó, eu vou substituir o valor de 0. Então vai ficar 2 vezes 1 ao cubo sobre 3 menos 2 vezes 0 ao cubo sobre 3. Resolvendo aqui, ó, a primeira parte eu tenho 1 ao cubo é 1, tá? E vezes 2, 2. Então 2 terços. 0 ao cubo, 0. 0 vezes 2, 0, tá? Então aqui 0 sobre 3, que também vai dar 0. 2 sobre 3 menos 0 sobre 3 vai ser igual a 2 terços. 2 dividido por 3 vai dar aproximadamente 0,67. Então eu cheguei no resultado da minha esperança, tá? Eu posso usar a fração ou o número, tá? A fração ou o número real. Então vai ficar 2 terços, ou então eu posso dizer que a minha esperança é 0,67, tá certo? E o valor da minha média, o valor da minha esperança, ela tem que estar dentro do limite que é de x, que é de 0 até 1, tá? Então a minha média ela tem que estar dentro dos limites. Tá bom, pessoal? Observem isso. Bom, vamos lá para a variância, né? Para calcular a variância, antes de calcular a variância propriamente dita, eu preciso achar o ex ao quadrado, que aí a gente vai utilizar a fórmula, essa outra fórmula aqui, ó, quase parecida com a de esperança de x. Só que o detalhe agora
é que eu multiplico por x ao quadrado, tá certo? Então vamos lá, pessoal. No lugar de f de x, eu substituo 2x. Então 2x vezes x ao quadrado, o que eu vou fazer? Bases iguais, somo os expoentes. Aqui o expoente é 2, aqui sobre esse x o expoente é 1. Então 2 mais 1 eu tenho 3. Então vai ficar 2x ao cubo. Então agora que eu vou fazer a integral, tá? Vai ser uma nova integral, diferente da integral que nós encontramos para esperança, tá? Então, resolvendo aqui a integral de 2x ao cubo. Quanto que vale o k? 3, tá? Então, o meu k vale 3, eu tenho k mais 1, 3 mais 1. E embaixo no denominador a mesma coisa, 3 mais 1. Então, vai ficar 2x à quarta sobre 4. Tá? 2x à quarta sobre 4. Posso simplificar aqui 2 com 4? Posso. Então, no final, a integral por o ex ao quadrado é de x à quarta sobre 2. A mesma coisa, pessoal. O que a gente vai fazer? Pegar o valor da distribuição acumulada do limite maior menos a função de distribuição acumulada do limite menor, que é 0. Tá? Então, só que agora, ó, a formulinha da integral é outra, é x à quarta sobre 2, tá? Na esperança era 2x ao cubo sobre 3, tá certo? Então, o que vai acontecendo é que a integral ela vai mudando, tá certo? Então, aqui eu tenho x à quarta sobre 2 é a integral para o ex ao quadrado. Substituo aqui nesse x o valor de 1, nesse outro x o valor de 0. Então vai ficar 1 quarto, 1 sobre 4, dividido por 2, menos 0 sobre 4, dividido por 2. 1 à quarta, 1 elevado à quarta é 1, então vai ficar 1 sobre 2, meio, né? Menos 0 elevado à quarta continua 0, aqui vai ficar 0. Então, no final, meio menos 0, eu tenho meio. Quanto que é meio? Eu posso deixar de forma em fração ou resolver. Meio é 0,5, 0,50. Tá joia? Achei quem? O ex ao quadrado. Esse é o meu valor de variância, 0,5? Não, tá? Eu vou para a fórmula da variância, então, que é ex ao quadrado menos a esperança ao quadrado. Nós encontramos aí o ex ao quadrado valendo 0,5 e encontramos a esperança de x valendo 0,67. Então, 0,5 menos 0,67 ao quadrado, eu tenho que a variância de x é 0,05. Tá joia? 0,05. Então, a minha esperança vale 0,67, está entre 0 e 1, e a variância vale 0,5. Então, achei aí, descobri que a função era uma FDP, depois disso, calculei os dois valores de probabilidade, tá? E depois, esperança e a variância, tá certo, pessoal? Então, a sequência aí para resolver os cálculos é essa quando a gente está trabalhando com variável aleatória contínua. A gente resolve lá, descobre se é uma FDP, com aquelas condições, depois as probabilidades, já para aproveitar a integral que a gente utilizou durante o cálculo para saber se é uma FDP, e depois a gente tem que fazer novas integrais, porque a função vai mudando, multiplica por x e depois por x ao quadrado, para chegar nos valores de esperança e de variância, usando sempre os valores de limite na hora que vamos fazer a função de distribuição acumulada, tá certo? Bom, e para fixar, pessoal, para fechar, a gente vai trabalhar com outro exemplo, tá? O exemplo número 2, a gente vai fazer os mesmos cálculos, tá? Nesses dois exemplos que eu estou passando para vocês,
as funções de x para o intervalo que eu estou passando para vocês vão ser uma FDP para a gente praticar aqui, tá? Mas caso não fosse uma FDP, uma função de densidade de probabilidade, a gente parava o cálculo e não continuava calculando as probabilidades, nem a esperança e nem a variância, tá certo? Então agora o exemplo mudou, tá? Mudou o que? Mudou a função de x e mudou o intervalo agora que eu estou propondo para vocês. E também mudou, é lógico, os intervalos para probabilidades. Então aqui eu estou pedindo para vocês verificar se a função definida por f de x igual a x ao cubo sobre 4 para x pertencente ao intervalo de 0 a 2 é uma função densidade probabilidade. Então vocês têm que verificar se é uma FDP ou não, primeira coisa. Depois, casos, né, faltou aí, mas caso seja uma FDP, calcular a probabilidade de x estar entre 0 e 0,6, de x estar entre 1 e 2 e calcular a esperança matemática e a variância, tá joia? Então vamos resolver esse exemplo aí para fixar e aí a gente finaliza a aula, tá? Eu tenho aqui, ó, pessoal, a fórmula da integral que eu disse para vocês, que a gente pega o expoente de x, sempre o expoente só de x, que é o k, soma com 1 e embaixo a mesma coisa. Aqui eu fiz uma coisa diferente do exemplo anterior. No exemplo anterior nós tínhamos 2x, agora é x ao cubo sobre 4. Agora apareceu um denominador aqui, tá? Que antes não tinha, para vocês visualizarem diferentes situações. O que vai acontecer, tá, pessoal? Eu tenho aqui x ao cubo sobre 4 e tenho que achar a integral dessa função de x, que é x ao cubo sobre 4. O k a gente descobriu que é 3, né? Que é o expoente sempre de x aqui, ó, tá? Então, k mais 1, 3 mais 1. E a gente viu que nós temos que repetir isso no denominador, 3 mais 1. Só que agora o resultado do k mais 1 que vai no denominador vai multiplicar pelo denominador que já havia antes, né? Que é o 4. Tá? Então eu já não tinha o denominador aqui, eu já não tinha o valor 4. Esse valor 4 ele vai multiplicar por k mais 1, tá certo? Então agora tem essa particularidade aqui, que é pegar o denominador que já existe na função de x e multiplicar pelo k mais 1, que é 3 mais 1 nesse caso, tá certo? É apenas isso aí que tem de diferente do caso 1, do exemplo 1, do exemplo 2. A gente vai pegar então k mais 1, colocar aqui embaixo também no denominador k mais 1, e o resultado do k mais 1 no denominador multiplicar pelo valor que já está no denominador, que é 4. Então eu tenho aqui 3 mais 1, 4, então vai ficar x à quarta, né? Aqui 3 mais 1, 4, vezes 4, cuidado, tá? Primeiro a gente resolve a soma e depois a gente multiplica. 4 vezes 4 eu tenho 16. Então a integral da função de x, que é x ao cubo sobre 4, ficou x à quarta sobre 16. Joia? Aí eu uso a função de distribuição acumulada para saber se vai ser uma integral nos intervalos que eu forneci para vocês, de 0 a 2. Será que vai ser 1 o resultado? Precisa ser 1 para a função 3x ao cubo sobre 4 ser igual a ser uma FDP, tá? Precisa ser 1. Então eu pego um intervalo maior que é 2 e um intervalo menor que é 0, B e A. Então aqui eu substituo nesse x à quarta aqui sobre 16, no lugar do x eu substituo o valor de 2. Nessa outra parte aqui eu substituo o valor de 0. Então vai ficar 2 à quarta sobre 16 menos 0 à quarta sobre 16. Então aqui na primeira parte 2 à quarta é 16, né? Fica 16 sobre 16. 0 à quarta elevado à quarta fica 0. 0 sobre 16. Então no final tem 16 sobre 16. Resultado 16 dividido por 16 é igual a 1.
ou seja, a integral da função de x é igual a 1. Ou seja, eu tenho uma FDP. Eu posso dizer que a função de x é igual a x ao cubo sobre 4 para x pertencente ao intervalo de 0 a 2 é uma função de densidade e probabilidade. Então agora eu posso prosseguir com os cálculos de probabilidade, esperança e variância, certo? Vamos lá então, cálculo de probabilidade agora, segundo passo. Eu quero a probabilidade de x estar entre 0 e 0,6 e de x estar entre 1 e 2. Vejam, 0,06 está dentro do limite e 1 e 2 está dentro do limite, né? São subintervalos que eu peço para vocês calcularem a probabilidade dentro do intervalo maior. Tá joia? Então vamos lá, pessoal. Eu vou aproveitar, ó, isso aqui eu já achei, ó, a integral da função de x, que é x ao cubo sobre 4, foi quanto? X à quarta sobre 16. Eu vou aproveitar esse trabalho que eu já tive na hora de saber se a função de x era uma FDP. Vou aproveitar para achar as probabilidades, tá? Então aqui, ó, x à quarta sobre 16 menos x à quarta sobre 16. Aqui nesse x eu substituo o maior valor, que é 0,6, e nesse outro x o menor valor, que é 0. Então vai ficar 0,6 elevado à quarta sobre 16 menos 0 à quarta elevado sobre 16. Aqui 0,6 à quarta vai dar 0,1296 sobre 16. 0 à quarta é 0, 0 sobre 16 é 0. No final eu tenho que 0,1296 dividido por 16 vai dar igual a 0,0081. Então aqui eu tenho uma probabilidade de 0,08%, muito pequena, né? Para eu encontrar um valor de x entre 0 e 0,6. Então, para achar um valor nesse limite, a área que é traçada, né? Porque aí a gente vai ter uma curva, né? Diferente do primeiro caso, que era uma linear. Aqui entre 0 e 0,6 eu tenho uma probabilidade, uma área muito pequena, que é 0,081. E aí, para esse outro caso aqui, probabilidade de x estar entre 1 e 2, eu tenho uma área de 0,9375, de 93, uma probabilidade de 93,75%. Como é que a gente chegou nesses valores? Do mesmo jeito, usamos a integral que a gente calculou lá na FDP, para saber se é uma FDP. Substituo agora os intervalos, os subintervalos, né? Subintervalo maior e o subintervalo menor aqui, ó, 2 e 1, tá? No final eu tenho 16, 2 à quarta é 16, 16 sobre 16, menos 1 à quarta é 1 sobre 16, denominadores iguais. Se não fossem iguais eu calculava o MMC, o mínimo múltiplo comum, tá? Aquelas continhas de ensino médio. E aí aqui, como já é de mesmo denominador, é só subtrair aqui em cima, 16 menos 1, 15. Então fica 15 sobre 16. 15 dividido por 16 dá 0,9375, tá? Se vocês somarem aqui vai dar 0,94, alguma coisa por aí, tá? Então aqui, ó, a área de 0 a 0,6, depois a área de 1 até 2 dá 94%, tá? Então os 6% que estão faltando estão entre a probabilidade de 0,6 até 1, que eu não pedi para vocês calcular, tá joia? Só para vocês terem uma visão geral aí de como seria o cálculo de probabilidade no todo aí. Bom, vamos para esperança, né? Novamente. Aí, lembrem que eu tenho que agora multiplicar a função de x por x antes de resolver a integral, tá? É o que eu estou fazendo aqui, ó.
a função de x vale x ao cubo sobre 4 e eu tenho que multiplicar isso por x. Então, antes de resolver a integral, eu resolvo isso aqui, ó, essa operação aqui, ó. X ao cubo vezes x, você tem sinal de bases iguais, soma o expoente. Então, vai ficar x à quarta sobre 4. Agora que eu faço a integral, tá? Então, x à quarta. Qual que é o expoente? Qual é o valor de k? K vale 4. K mais 1. Embaixo, k mais 1. 4 mais 1. Só que eu já tenho 4 aqui. Lembrando novamente que eu já tenho um denominador. Eu tenho que multiplicar esse denominador por k mais 1. Então, aqui ó, em cima fica 4 mais 1, 5. 4 mais 1 embaixo, 5. Só que eu multiplico por 4. 5 vezes 4, 20. No final, a integral para a esperança de x é x a quinta, né, sobre 20. X elevado a 5 sobre 20. Tá? Para o intervalo de 0 a 2. Então é fácil agora, pessoal. Agora é só pegar os intervalos dessa função, que é de 0 a 2. Tá? Vou substituir o intervalo maior 2 e depois o 0 aqui, ó. Então, x ao cubo sobre 5 menos x ao cubo sobre 5. Nesse primeiro x eu substituo 2. Nesse segundo x eu substituo 0. Então, vai ficar 2 à quinta sobre 20 menos 0 à quinta sobre 20. 2 à quinta é 32 sobre 20. 0 à quinta é 0. 0 sobre 20 é 0. 32 sobre 20. No final, eu tenho 1,6. Observem que o meu intervalo vai de 0 a 2. A minha média tem que estar dentro desse intervalo do mínimo e do máximo, tá? Então, a chance de eu ter acertado aqui o cálculo de média de esperança matemática é boa, né? 1,6. Então, a média, a esperança matemática é 1,6. Vamos então para a variância, pessoal. Estamos quase chegando no final. Aqui, ó, eu vou fazer o que? Função de x multiplicado por x ao quadrado para achar o ex ao quadrado da fórmula da variância. Então, eu tenho aqui, ó, que x ao cubo sobre 4, que é a função de x, vezes x ao quadrado vai dar quanto? X ao cubo sobre 4, tá? Essa operação aqui é simples, vocês precisam saber, tá? Não tem como ficar aqui explicando essa parte que já é do ensino médio para vocês. Eu tenho bases iguais, somo os expoentes. Então eu tenho x ao cubo sobre 4. Resolvi essa operação. Agora eu vou fazer a integral disso. Integral de x à quinta sobre 4. Vai mudar a integral, né? Porque agora eu multipliquei por x ao quadrado. Então aqui eu tenho o k valendo 5 mais 1. 5 mais 1 embaixo também, no denominador. 5 mais 1 é 6, tá? Então eu tenho x à sexta, dividido por 6 vezes 4, que dá 24. Achei a minha integral do ex ao quadrado, que é x à sexta sobre 24. Essa integral, esse x à sexta sobre 24, eu vou utilizar na função de distribuição acumulada para substituir os valores dos intervalos 0 e 2, tá? Pego o maior, f de 2 menos f de 0. Então vai ficar o 2 aqui no x, no primeiro x, e o 0 no segundo x. Então vai ficar 2 elevado à sexta sobre 24 menos 0 elevado à sexta sobre 24. Então eu tenho 2 à sexta dá 64 sobre 24. 0 à sexta é 0, 0 dividido por 24 é 0. Ficou 64 sobre 24, aproximadamente 2,67. O meu valor de EX, não é a variância, tá? É EX ao quadrado. Tá? Eu preciso substituir lá para achar a variância. E aqui, pessoal, nós usamos nos dois exemplos o limite inferior de 0, né? Mas poderia ser menos 1 a 2, tá? Cuidado. E aí tem que tomar cuidado, porque se o sinal for negativo, aí você tem sinal negativo elevado ao expoente ímpar, permanece o sinal da base. Sinal negativo elevado ao expoente par, fica positivo.
Tá joia? Então toma cuidado que às vezes o valor aqui dos limites do intervalo pode ser algum valor negativo, tá? Bom, o EX ao quadrado é 267, então vamos finalizar, vamos calcular aí então a variância, tá? Só substituir os valores agora na fórmula da variância. EX ao quadrado vale 267 e a esperança de x, que nós já calculamos lá, vale 1,6, tá? Então se vocês voltarem aqui, ó, a gente calculou a esperança 1,6, o EX ao quadrado 267. Então, substituindo na fórmula da variância, eu tenho 267 menos 1,6 elevado ao quadrado, resultado variância igual a 0,11. Tá joia? Então, pessoal, relembrando novamente, se a minha função de x não for uma FDP, vocês têm que parar, não podem calcular, não devem calcular probabilidade, não devem calcular esperança e nem variância, tá? Para por onde está e fala e afirma lá, responde que a função de x tal para intervalo tal não é uma FDP, tá joia? Então tem o caso em que ela é uma FDP, você pode calcular o restante que eu estou pedindo para você, que são as probabilidades, a esperança e a variância, tá joia? Bom, e aí pessoal, nós vamos ver nas aulas seguintes, na aula de modelo probabilístico para variável aleatória contínua, que a gente tem algumas estratégias ao invés de usar a integral, tem umas fórmulas mais simples, tá? Por isso que os modelos probabilísticos vêm nos ajudar a facilitar os cálculos de probabilidade, esperança e variância, como foi no caso das variáveis aleatória e discreta. Tá joia, pessoal? Então, nos vemos na próxima aula. Muito obrigado e até lá.